Eu vou, nesse momento, começar aqui a gravação da aula. Como vocês já tiveram aula comigo, vocês têm mais ou menos uma noção já de como eu trabalho, né? Essas aulas que a gente faz por dentro da plataforma Teams, sem ser dentro do AVA, eu vou fazer igual eu fiz nos semestres passados, tá? Eu vou criar um canal aqui para gente, tá? Deixa eu ver aqui. E agora eu tô ruim. Mas eu vou dentro do meu YouTube, vocês estão acostumados como eu faço, tá? Aliás, o curso de imunologia clínica que teve no semestre passado, se alguém tiver curiosidade, todos os encontros do semestre passado estão postados lá no YouTube. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, acho que fica mais fácil. Tá? Eu acredito que em alguns instantes vai aparecer para vocês aí, algumas playlists aqui, para quem tiver curiosidade de ver as aulas do semestre passado. Não deverão ser muito diferentes das desse semestre. O semestre passado funcionou também, funcionou de forma virtual, tá? Então eu tenho lá Imunologia Clínica 2020.2. Eu vou criar uma playlist nova aqui agora, nesse exato momento, tá? Para essa disciplina. Estamos 2021.1 e eu vou escrever aqui matutino, porque essa disciplina vai ter à noite também, tá? Então, eu acabei de criar uma nova playlist, então tá aqui para vocês, Imunologia Clínica 2021.1 matutino. À medida que a gente for fazendo essas aulas, eu vou fazendo o upload para vocês, como eu fiz nos semestres anteriores, tá? Aqui só para dar um exemplo para vocês, é a do semestre passado, então. Então, eu tenho lá aula 1, 2, 3, 4, 7, são 12 encontros, tá? Essas aulas vão ficar todas salvas e, se alguém tiver curiosidade, vocês podem dar uma olhada nas aulas anteriores. O nosso curso vai seguir um modelo bastante parecido com o que foi no semestre passado, tá? Então, não vai ter muita diferença. Então, simplesmente quando vocês acessarem o YouTube, vocês façam a pesquisa pelo meu nome, que é Guilherme Pato, com 2 T's. Aí vai aparecer, tem outros Guilherme Patos, tá? Mas tem esse que tem essa careta de sono aqui, essa olheira toda aqui sou eu. Aí basta clicar aqui, vocês vão entrar no meu canal, tem as playlists, tá? A nossa playlist aqui ainda não tem nenhum vídeo, por isso que ela não aparece aqui, mas esse encontro de hoje eu já vou postar para vocês, tá? Então, uma das formas que vocês têm de poder... Aqui, Vitor, representante. Eu não sei se vocês receberam essa planilha que o professor Vitor passou. Essa planilha aqui está com o link errado, tá, gente? Então, esse link que está na planilha, eu não sei se vocês tiveram acesso a isso aqui, se vocês receberam essa planilha. Essa planilha aqui está com o link errado, tá? Então, pelo menos dessa disciplina nossa. Eu não sei se vocês vão fazer alguma outra disciplina comigo nesse semestre, tá? Esse aqui é o AVA do professor, é um pouquinho diferente do AVA do aluno, tá? Esse participar da aula pelo calendário oficial aqui, essa semana pelo menos não tá funcionando, tá? Esse aqui ainda não tá pronto, tá? Então a gente não entra por aqui e eu vou posteriormente, vou acessar a disciplina aqui para vocês verem como vai funcionar isso aqui, tá? A gente tem aqui os nossos 12 encontros, que na verdade ele considera 14, mas tem 2 dias que são utilizados para a gente fazer as avaliações oficiais,
tá? Então, a gente vai ter 12 encontros de aulas, e 2 desses encontros aqui são utilizados para fazer a prova oficial do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Até o dia 3 agora, acho que até semana que vem, tá? Eu já vou ter postado para vocês, em cada um dos encontros, um material de pré-aula, um material de aula e um material de pós-aula, tá? Normalmente, como é que eu faço isso? Vocês já foram meus alunos, vocês devem estar acostumados. Eu coloco aqui na aula os materiais que eu uso, slide, essas coisas todas, e no pré-aula e no pós-aula, às vezes eu posso colocar algum texto ou algum vídeo que eu tenha pré-selecionado do YouTube, que não seja um vídeo assim muito complicado, muito ruim, nem nada. Então, vocês vão ter acesso sempre ao material nessa aba de vocês aqui nas unidades de ensino, tá? Essa disciplina aqui da imunologia clínica é uma disciplina um pouquinho diferente da que vocês estão acostumados a trabalhar, porque ela não tem livro oficial da Anhanguera. Então, isso é uma disciplina que funciona no modelo HAMP, que é uma disciplina híbrida com aula modelo do professor. Então, sou eu que vou passar para vocês todos os materiais, tá? Eu estou aguardando ainda a subida no AVA do meu PEA, do meu plano de ensino acadêmico, por isso que vocês ainda não têm acesso à bibliografia nem absolutamente nada, tá? Mas de antemão, o que eu posso dizer para vocês é que existem 2 livros que são interessantes para vocês utilizarem. Pelo amor de Deus, ninguém precisa comprar livro, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem o livro de imunologia celular e molecular do Abas, que é essa capa que está aqui, tá? Então, esse livro aqui, tá? De novo, como eu costumo falar sempre, a gente não precisa comprar esses livros, até porque, eu não sei se vocês estão vendo aqui na tela, o preço dele é relativamente salgadinho, custa R$ 422,25, tá? Então, neste livro aqui, a gente vai encontrar todos os conceitos básicos e importantes sobre o sistema imune, e a gente tem aqui alguma coisa na parte de imunologia clínica laboratorial, tá? Então, a gente tem alguma coisa de imunologia clínica laboratorial. Só que a imunologia clínica, essa disciplina que a gente vai estudar esse semestre, ela se divide em 2 ramos. A gente tem imunologia clínica, que normalmente o aluno da biomedicina fica esperando laboratório, só que a imunologia clínica, ela tem uma parte de laboratório e uma parte das disfunções e das doenças, que são os aspectos clínicos do indivíduo, do paciente ou do doente. Tá? Então, eu vou trabalhar com vocês, basicamente, falando sobre... Vou puxar a sardinha, claro, que para a parte laboratorial é o ponto de interesse maior de vocês aqui na biomedicina, mas eu também preciso, para cumprir, inclusive, o programa da disciplina, falar sobre algumas doenças. Então, a gente vai falar sobre doenças autoimunes, a gente pode falar um pouquinho sobre imunologia de transplantes ou de tumores, e eu tenho, gente, vocês já estão acostumados comigo, bastante flexibilidade em mudar um assunto, de repente, se vocês quiserem um assunto diferente, um assunto novo, alguma coisa que não esteja obrigatoriamente dentro lá do nosso plano de ensino, eu posso colocar uma aula para vocês, faço isso com o maior prazer, tá? Antes que alguém me pergunte se vai ter aula de vacina, vai, e a aula de vacina não vai ser uma aula de vacina só de Covid, pelo amor de Deus, eu não vou ficar discutindo com vocês diferença da Pfizer com a Johnson, com a AstraZeneca, com a Coronavac, com a Sputnik. É óbvio que eu vou abordar esses assuntos com vocês, está todo mundo agora querendo saber como é que não é,
Mas como isso são temas bastante atuais, lógico que nós vamos discutir o papel da imunologia, pelo menos aquilo que se sabe até agora, do funcionamento dessas vacinas, tá? Então, a gente também, a parte de vacina fica mais para o final do semestre, mas a gente vai ter também oportunidade para conversar a respeito disso, tá? Eu sei que talvez alguns de vocês estejam curiosos com relação a essa parte de vacina. Eu posso até dizer para vocês, cada uma das vacinas tem as suas características. Estou falando de Covid agora, das vacinas para o coronavírus. Cada uma delas tem suas características, cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se vocês tiverem acesso a qualquer uma dessas vacinas, vocês podem fazer a vacinação sem muita preocupação, tá? Não tem muita teoria de conspiração e achar que você vai fazer uma vacina dessa e daqui 15 anos você vai ter um filho completamente torto, porque as tecnologias utilizadas nessas vacinas são tecnologias já consagradas e não tem chance da gente desenvolver no futuro grandes problemas. O que pode acontecer nas diferenças dessas vacinas todas é a eficácia, a eficiência da vacina. Pode acontecer algum caso da pessoa fazer a vacinação e não ter a proteção adequada, mas isso acontece com qualquer vacina, tá? Eu posso até dar um outro exemplo para vocês, porque eu conheço um ser humano, conheço bem, inclusive, conheço muito bem, porque sou eu mesmo. Eu fiz vacina para hepatite B ao longo de 15 ou 20 anos da minha vida. Eu fiz 3 sequências completas de vacina de hepatite B, com 3 vacinas de laboratórios e marcas diferentes, com intervalos de mais ou menos 5 ou 7 anos entre cada sequência de vacinação que eu fiz. E para mim não funcionou. Então, mesmo eu tendo feito 3 vezes com vacinas diferentes, em épocas diferentes, eu não fiquei imunizado contra a hepatite B. Isso pode acontecer também com Covid, como pode acontecer com qualquer outra doença. Vacina não é garantia de imunidade, tá? Então, estou aproveitando para falar isso, só que algumas pessoas me perguntam muito sobre isso. Eu sou professor disso, as pessoas ficam curiosas, acabam me perguntando bastante sobre isso. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se tiverem a oportunidade de fazer uma vacina, façam. Se tiverem achando muito complicado fazer essa vacinação através da rede pública do SUS, e se vocês tiverem condições, vocês podem até optar por fazer isso na rede particular, porque o Ministério da Saúde já está liberando aí para clínicas particulares começarem a fazer algumas dessas vacinas. Aí eu posso dar uma dica para vocês: se vocês forem gastar dinheiro, façam a vacina da Johnson, que é a que tem parecido aí mais promissora. Tá? A vacina da Johnson tem apresentado inicialmente os melhores resultados. Então, se alguém quiser fazer e for pagar para isso, faça a vacina da Johnson & Johnson, que eu acho que vai ficar melhor para vocês, tá? Eu vou aproveitar também, e eu já vou colocar aqui no... perdão, falei para vocês que eram 2 livros, né? Então, um livro está aqui, Imunologia Celular e Molecular do Abbas. Esses livros vocês devem encontrar, não sei se nessa edição, alguma outra edição, vocês devem encontrar tanto na biblioteca física quanto na biblioteca virtual da Anhanguera. Então, de novo, vocês não precisam comprar. E para aquelas pessoas que gostam de cometer crime contra a propriedade intelectual, vocês sabem que, apesar de eu não recomendar esses livros, existem em PDF para vocês abaixarem na internet. Eu sempre falo para vocês que existe, mas eu também sempre lembro que utilizar livros sem pagar direito autoral é crime. Então, eu lavo minhas mãos. Não recomendo. Eu, Guilherme, particularmente, eu uso muito esses livros. Então, para mim, eu compro cada edição nova que sai. E eu não ganho da editora, não. Aluno, às vezes, acha que professor ganha livro de editora assim com facilidade. Alguns livros, esses principais, a gente não ganha, não. A gente compra, tá? Então, um dos principais livros que vocês vão poder utilizar como apoio aí para a maior parte do nosso curso está aqui, tá? E existe um outro livro de imunologia clínica. Cadê aqui?
Hum, hum. Deixa eu ver se eu acho que eu gosto. Tem muito livro de alergia, tá? Mas livro de laboratório tem um. Deixa eu ver se eu acho ele rapidinho aqui. Não tá aqui na primeira página. Deixa eu ver aqui. Apareceu esse livro aqui, ó, do Robert Rich, tá? Isso aqui, gente, é a Bíblia da Imunologia Clínica, tudo que tem de mais atualizado em livro, inclusive da parte prática e laboratorial, vocês encontram nesse livro, tá? Um livro do Robert Rich. E esse daqui, gente, de verdade, eu vou ser muito honesto com vocês, tá? É um livro, é um livro em inglês. Esse livro não tem tradução para o português, e o preço dele, se vocês quiserem comprar uma edição de papel, ele custa R$ 1.525. Pelo amor de Deus, é óbvio que vocês não vão comprar esse livro, tá? Não precisa, até porque se não dominar o inglês não adianta absolutamente nada. Tá? Então, esse livro aqui é um livro absolutamente espetacular, é um livro gigantesco, isso é uma bíblia de imunologia clínica, principalmente para quando a gente pensa na parte laboratorial. Tá? Então, ele vai falar absolutamente sobre tudo. Ele vai falar sobre a resposta imune, vai falar sobre a organização do sistema imune, imunidade inata, antígenos, receptores, genes, correceptores. Isso aqui é uma bíblia, tá? Uma pena que não tem traduzido para português. Da mesma forma, vocês não devem ter dificuldade, para quem souber inglês, conseguir uma cópia desse livro na internet, lembrando que não pode, tá? Mas isso aqui é uma bíblia de imunologia, e me desculpem, eu não tenho livro melhor para indicar para vocês. Existem outros livros em português, eles simplesmente não vão ser tão completos quanto esse aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um livro que tem 1.392 páginas, tá? Isso realmente é uma bíblia de imunologia. Então, a imunologia clínica do Robert Rich, eu achei que já tinha traduzido para português, não tem. É uma opção para vocês consultarem aí um livro de excelência. Tá? E, por favor, gente, eu espero que ninguém ache absurdo um professor dentro de uma faculdade sugerir que vocês leiam um livro em inglês. Espero que vocês saibam que o mundo, principalmente científico, ele não funciona em português, ele funciona em inglês, tá? Então, para quem ainda... Eu costumo falar isso sempre no começo das minhas atividades. Para quem ainda não domina o idioma, se vocês tiverem um tempo sobrando, nem que seja para vocês fazerem um curso online, alguma coisa, procurem dar uma olhadinha no inglês, porque a vida profissional de vocês acaba ganhando bastante com isso, tá? Eu não estou dizendo para... Ainda bem que eu estou gravando isso, eu não estou dizendo para ninguém. Primeiro, não precisa desse livro. Segundo, ninguém aqui precisa saber inglês. Terceiro, eu não vou cobrar inglês de absolutamente ninguém. O que eu estou dizendo para vocês, o melhor livro de imunologia clínica do mundo não tem em português, e eu estou sugerindo que, para quem quiser se crescer pessoalmente e profissionalmente, que vocês façam um curso de inglês. É só uma orientação, tá? Existem outros livros em português, inclusive na biblioteca física da unidade, e na biblioteca virtual, que são os livros que eu vou colocar para vocês no PEA da disciplina. Quando o PEA estiver aprovado pelo coordenador, é que ele não subiu para mim ainda, por isso que não aparece para vocês. Quando o coordenador aprovar o PEA, vocês vão ver lá 3 livros de referência básica, 3 livros de referência complementar, e esses 6 livros eu só coloco os livros que tem na instituição.
Então, vocês terão a minha indicação de 6 livros diferentes que vocês têm acesso para que vocês não precisem comprar esses livros. Eu normalmente tomo cuidado de colocar os 3 livros de referência básica, livros que tenham cópia na biblioteca física da instituição. Então, são livros que vai ter, se quiser pegar o papel, virar a folha e ler o livro, esses livros vão estar disponíveis para você. E os livros complementares, eu coloco 3 livros que eu julgo adequados, que vocês vão encontrar na biblioteca virtual da unidade. Tudo bem? Tranquilo? Gente, fica tão mais fácil para mim se vocês participarem, falarem alguma coisa, a minha vida fica mais tranquila, eu não preciso ficar blá 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 aqui o tempo todo. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma curiosidade, por enquanto? Eu vou dar aula ainda, não se preocupem, tá? A gente tem até as 10h50 para conversar, eu vou dar aula para vocês. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês que estão presentes aqui, a turma de vocês é pequenininha desse jeito? São só esses alunos ou tem mais? Professor, tem mais algum, mas não sei quantos são, mas é bem pequena a turma. É uma turma pequena, tá? Não, porque eu quero passar um trabalho para vocês e eu preciso ter uma noção do tamanho da turma, porque os trabalhos, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. A gente tem deixa eu ver aqui, docentes, a gente tem um cronograma que a gente vai precisar seguir, que não é um cronograma meu, tá, gente? É um cronograma da faculdade, ó. Então, a gente tem aqui aquilo que eu falei para vocês, tá? As aulas da HMP lá que eu falei para vocês, da unidade 1, é até o dia 5 de março, então eu vou procurar fazer isso antes para vocês, tá, gente? Hoje é dia 22, eu quero ver se entre hoje e amanhã, no máximo quarta-feira, eu já tenho a unidade 1 e a unidade 2 lá, os nossos 6 primeiros encontros publicados para vocês, tá? Porque eu tenho esse material, para mim não é difícil fazer isso, tá? Eu só estava realmente esperando o AVA subir. E depois a gente tem aqui, olha, alguns calendários de data que entre o dia 15 e o dia 19 de março, entre o dia 15 e o dia 19 de março, ou seja, para a gente vai ser dia 15, que é segunda-feira, eu já preciso ter o primeiro trabalho de vocês lançado, tá? Eu preciso já ter um trabalho feito, tá? E esse trabalho tem que valer, no mínimo, 200 pontos, tá? Então, como a turma de vocês é pequena, eu vou passar o tema do trabalho para vocês, eu vou colocar ele já aqui, ó, enquanto eu peço para vocês, eu já vou fazendo direto no AVA, tá? Deixa eu ver aqui, plano de ensino, andamento, aula do professor, ó. Eu já vou deixar aqui na pré-aula, imunologia clínica, vamos aqui, ó, gerenciar materiais, então, eu vou colocar aqui, ó, vamos adicionar aqui. Então, eu vou colocar aqui trabalho do dia 15/3/2021, tá? Tá aqui, por favor. Realizar trabalho escrito, vírgula, tema, antígenos e anticorpos, de forma individual, para ser entregue e-mail, vocês vão passar para mim isso aqui via e-mail, que é meu e-mail institucional, guilherme.pato@anhanguera.com, tá? Então,
Isso vai ficar publicado aqui na pré-aula, tá? Do primeiro encontro. Vou passar isso aqui para todo mundo, da manhã, da noite, vai para todo mundo, tá? Então, se vocês vierem aqui no pré-aula, vocês vão encontrar aqui, tá? Então, quando a gente entrar lá a partir de agora, quando vocês entrarem na imunologia clínica, ó, já tem aqui trabalho, tá? Vai aparecer aqui na pré-aula. Vocês clicam aqui em cima, e aí tem a orientação, tá? Então, vocês vão falar sobre antígenos e anticorpos para ser feito de forma individual. Quando vocês terminarem o trabalho, vocês vão enviar para esse e-mail que está aqui, tá? Eu vou usar, gente, como padrão aqui no primeiro encontro nosso, tudo que tiver que pedir para vocês, eu vou pôr aqui na pré-aula, tá? Quando for data de prova, se for prova virtual, eu vou pondo tudo aqui em cima, porque daí fica mais fácil de vocês acessarem. Então, tá aqui, ó, trabalho para ser entregue no dia 15/3, o tema tá ali dentro, tá? Porque eu preciso fazer o lançamento de pelo menos 200 pontos. Depois, no dia 12 a 16 de abril, que para a gente na segunda-feira vai ser, vamos lá em abril de 12 a 16, então para a gente é dia 12, tá? Aí vocês vão fazer um outro trabalho que eu já vou deixar colocado aqui, que vai ser em grupo, para vocês terem tempo de preparar os trabalhos, tá? Então vamos criar uma nova página. Vamos vir aqui, bonitinho, criar uma nova página. Então, esse trabalho aqui para 12/4. Trabalho para entregar dia 12/4 de 2021, tá? Então, tema do trabalho. Então, nós vamos fazer sobre resposta imune adaptativa celular e humoral. O que vocês vão falar sobre isso aqui? Sobre resposta imune adaptativa celular e humoral. Mecanismos de ativação, como é ativada cada uma dessas respostas, e mecanismos efetores, como elas funcionam, tá? Esse trabalho pode ser realizado em grupos. Se a turma de vocês é pequena, vamos botar grupos de, sei lá, 5 pessoas no máximo, tá? Para ver se dá pelo menos uns três grupos, tá? Então, enviar para a mesma coisa, o mesmo e-mail, @anhanguera.com, tá? Data limite para envio, dia 12/4 de 2021. Eu vou deixar de novo aqui na pré-aula do primeiro encontro. Vamos salvar a mudança. Então, ó, quando vocês abrirem, vocês vierem aqui na disciplina de imunologia clínica, agora vocês já têm os 2 trabalhos, 15/3 e 12/4. Vai ficando tudo aparecendo aqui para vocês, tá? Isso aqui agora já vai estar no AVA de vocês, tá? Para esses dois trabalhos, vocês podem utilizar aquele livro do Abas que eu falei para vocês, tá? Então, Imunologia do Abas. Vocês podem utilizar esse livro aqui, que é a Imunologia Celular e Molecular, tá? Que é em qualquer edição, tá, gente? Não precisa ser a 9ª, pode ser a 8ª, pode ser a 7ª, não tem problema, tá? Esse aqui, eu, Guilherme, considero em português, certamente que um dos melhores livros de imunologia. Só que ele é um livro um pouco mais denso, ele é um livro bem completo. Então, como eu não sei o tanto que vocês aprenderam de imunologia básica, se alguém achar esse livro um livro muito
complicado ou muito difícil, o próprio Abbas tem um outro livro, que é um livro bem menor, bem menorzinho, que é o que ele chama de Imunologia Básica, tá? Esse livro é um livro, assim, também muito legal, é um livro bastante interessante, e aqui ele vai ter, ó, sistema imune, a imunidade adaptativa, então, as propriedades dessas respostas, aí que ele vai dizer, ó, como é que é feita a apresentação dos antígenos, o reconhecimento, a imunidade celular que é mediada por célula T, os mecanismos efetores, ou seja, como funciona, a resposta imune humoral, os anticorpos, quais são os mecanismos efetores, tá? Então, ele tem aqui também tudo aquilo que eu estou pedindo para vocês. Então, esse livro de imunologia básica do Abbas, ele funciona bem para os dois trabalhos também, tá? Então, para esses dois trabalhos agora desse nosso primeiro bimestre, vocês podem usar o que eu chamo de Abbas, que é o Abbas grande, ou do Abinhas aqui, que é o Abbas resumidinho, tá? Esses dois livros fatalmente vão atender esses trabalhos, tá? Então, isso vai ficar, essa orientação vai ficar gravada aqui nessa apresentação. Os temas já estão lá colocados para vocês no AVA, e uma coisa muito importante que eu vou pedir para vocês. Primeiro, algumas orientações. Precisa fazer padrão ABNT, tarará? Não, tá? Precisa fazer capa no padrão? Não. Precisa fazer bibliografia? Precisa, tá? Então, assim, o que tem que conter no trabalho de vocês? Antes de tudo, no começo, pelo amor de Deus, gente, o nome completo, tá? Porque não adianta, por exemplo, o aluno colocar um apelido ou colocar um nome curto. Chega lá e põe lá João, tá? Não sei quem é João, pode ser João Paulo, João Augusto, João Carlos, Joãozinho 30, sei lá que João que é. Então, por favor, coloquem o nome de vocês completo, mesmo que vocês não gostem muito do sobrenome de vocês, e eu posso falar disso, porque o meu é Pato, né? Então, eu cresci sofrendo bullying por causa disso, mas enfim, usem o nome completo de vocês, e eu vou pedir um outro favor. Começa o trabalho, sei lá, Guilherme Dias Pato, aí embaixo, Biomedicina, 5º semestre, matutino. Eu não sou do matutino, professor, eu sou do noturno. Tem problema, põe lá, Biomedicina, 5º semestre, noturno, porque eu preciso lançar esses trabalhos de vocês em listas separadas. E lembrem-se, gente, eu não tenho só essa sala de aula de vocês, eu tenho toneladas de aulas. Então, a minha vida depois vira um inferno, a não ser que vocês queiram me sacanear. Se vocês quiserem fazer maldade comigo, vocês não ponham nem curso, nem turma, que daí eu tenho que abrir todas as listas e ficar procurando nome por nome. É um verdadeiro desespero. Tá? Então, por favor, coloquem nome completo, curso, semestre e o período, tá? Aí depois você põe o título do trabalho, faz o trabalho. Professor, pode ser feito à mão? Pode. Como é que eu vou mandar um trabalho feito à mão pelo computador? Escaneia, transforma em PDF. Pode fazer digitado? Pode. Precisa fazer no padrão ABNT? Não. E no final, coloquem as referências bibliográficas que vocês usaram, porque eu checo os trabalhos para ver se tem plágio, se não tem plágio, e se tiver escrito a referência de onde vocês tiraram, não é plágio, vocês estão dizendo, eu peguei daqui, tá bom. Se não colocar referência bibliográfica, o trabalho vira plágio, aí eu não posso aceitar. Tá? Então, o meu limite de rigor com vocês é uma correta identificação, um trabalho bem executado, e não esqueçam de colocar a bibliografia. E eu também, gente, não vou ficar corrigindo se o padrão de bibliografia de vocês está em ABNT, ou se está em Vancouver, ou se está em outro modelo de bibliografia. Façam a bibliografia, tá? Isso aqui não é aula de metodologia científica, eu não vou ficar corrigindo de vocês esse padrão de chatice, esse padrão de... não vou chegar nesse ponto de loucura de ficar falando para vocês, façam, não façam, A, B ou C. Tudo bem? Ficou claro essa parte dos trabalhos? Alguém tem alguma dúvida? Isso vai ser de extrema importância para a gente, tá? Isso vai ser de extrema importância, tá? Esses trabalhos
vão ser muito importantes. Mais claro impossível. Tá, mas eu sei que daqui a pouco vai chegar alguém me perguntando ainda, mas tudo bem. Então, vocês, gente, que estão aí em conjunto, passem as informações para os colegas que infelizmente não puderam estar aqui hoje, ou que não vieram por qualquer razão, não estão aqui nesse encontro. Passem essa informação para os colegas, tá? Porque esses trabalhos vão ser a base das nossas notas. E, gente, uma coisa que eu sempre falo, que pode parecer bobagem, mas que é de fundamental importância, é o seguinte: se a data limite para entregar é no dia 12, 13, 14, 15, 16, do mês 3 ou do mês 4, não deixem para passar o e-mail aos 23 horas, 59 minutos e 59 segundos na véspera de acabar o prazo, tá? Não façam isso. Procurem mandar esses trabalhos com antecedência, até porque vocês agora estão no 5º semestre, vocês vão estar acostumados, que não sou só eu que vou pedir esses trabalhos para vocês, e essas datas são todos os professores que vão cobrar de vocês. Então, façam com antecedência, vão encaminhando esses trabalhos para que vocês possam ter o desempenho de notas de vocês. Muito provavelmente o professor Vitor, que acho que assumiu a coordenação do curso de vocês, deve conversar com vocês a respeito de algumas mudancinhas que tem no sistema de nota agora desse semestre. Mudou muito pouca coisa, vocês não vão se atrapalhar, mas os prazos nos quais esses trabalhos são entregues, eles passam a ter um valor maior. Então, eu peço, pelo bem de vocês, não meu, porque se eu não lançar uma nota, para mim não faz diferença. Mas para vocês, se vocês não tiverem com a nota no prazo correto, isso pode trazer consequências, tá? Então, procurem realmente cumprir esses prazos, de preferência com um pouco de antecedência. E verifiquem se os arquivos de vocês, antes de vocês enviarem os e-mails, se eles estão abrindo, se eles estão salvos com o nome correto, com um nome que eu consiga identificar e saber qual trabalho que é, de que aluno que foi que me entregou. Eu tenho que achar isso, gente, no nome do arquivo. Não adianta pôr lá antígeno-anticorpo.doc e me passar isso, tá? Coloca assim, olha, trabalho, antígeno, anticorpo, aluno tal, biomedicina 5º semestre, tá? Põe no nome do arquivo, deixa claro no nome do arquivo que trabalho que é, que tema que é o trabalho e principalmente quem fez o trabalho, para eu poder separar esses trabalhos e conseguir gerenciar essas notas. Eu sei que eu sempre peço isso, e eu sei que 90% de vocês não vai escrever só antígeno, anticorpo, vai mandar o trabalho e eu que me vire. Mas, enfim, se vocês puderem me ajudar, eu fico bastante agradecido com isso, tá? Bom, então, com relação ao funcionamento da disciplina, o que a gente vai discutir o fato de ser uma disciplina AMP, então eu serei o responsável pelas postagens de absolutamente tudo. Falei para vocês que vocês podem, eu não tiro os YouTubes anteriores, então vocês podem, se quiserem assistir ou reassistir qualquer aula minha em qualquer momento, vocês podem, tá? Esse calendário aqui, não sei se o professor Vitor dividiu com vocês, se vocês quiserem, depois eu posso passar para representante, tá? Isso aqui vale para todas as disciplinas, tá? Então, a gente já tem aqui, inclusive, as datas das provas, tá? Então, aqui a semana de prova vai ser entre 5 e 9 de abril, a gente tem aqui semana de provas do 2º bimestre, datas de segunda chamada, datas de exame, a gente já tem o semestre inteiro planejado. E como eu falei para vocês, daqueles 14 encontros nossos, a gente só tem 12 que eu consigo utilizar para aula, porque 2 dias são tirados da gente na forma de provas, tá? Então, nós teremos 12 encontros de aulas efetivamente, tá? Então, serão 12 aulas contando com essa de hoje. Tá? Então, o semestre nosso já está todo planejado, a gente tem aqui como é que vai funcionar, cada um dos pontos corretos, tudo que a gente tem que fazer, tá? Tudo isso já está planejado, já foi discutido em equipe, em coordenação, tudo mais.
Então, basicamente é isso, tá? Com relação ao nosso... Opa! Tá aqui... Tá aqui, era aqui que eu tava. Tá? Então, aqui... Enfim. Tá? Então, já tá tudo arrumadinho, tudo lançadinho, tudo bonitinho aqui, tá? A parte de lançamento de ponto não entrou aqui. A gente ainda não sabe qual disciplina é nível 1, qual é nível 2. Vocês sabem que tem diferença nos valores das disciplinas, se a disciplina é disciplina nível 1, nível 2. Vocês sabem que muda um pouquinho os pontos, tá? A microbiologia, a imunologia clínica, normalmente é uma disciplina de nível 1, pelo menos tinha sido assim anteriormente, tá? Mas essas coisas elas podem mudar, tá? Deixa eu ver aqui. 22, deixa eu ver se vai abrir. Isso aqui às vezes não abre. Não vou ficar contando com boa vontade do Ava, não. Bom, gente, eu preciso fazer uma pergunta para vocês agora de antemão. Vocês aprenderam imunologia básica? Vocês tiveram aula? Pessoal, se alguém pudesse manifestar, eu vou ficar imensamente agradecido. Ou tá todo mundo assistindo Ana Maria Braga e deixou o computador ligado só para parecer que está na aula? Senhor, eu não lembro o nome. Desculpa, Marcela, seu microfone está extremamente baixo. Você pode repetir? Tá me ouvindo agora? Melhorou bastante. Tá bom. Eu lembro que, eu acho que foi no terceiro semestre, a gente falou sobre antígeno, anticorpo. Eu não vou lembrar certinho o nome da matéria, mas teve alguma coisa assim. Inclusive, eu acho que foi o senhor que passou essa matéria com a gente. Não foi. Matéria básica de imuno aqui eu não faço, não. Vocês devem ter visto em CMF, na parte de imunohemato. Deve ter sido essa disciplina. Essa disciplina eu nunca fiz na Anhanguera. Acho que não fui eu, não. Isso, essa matéria a gente teve no semestre passado, mas foi alguma matéria que o senhor passou com a gente que falou sobre. Eu lembro de ter falado alguma coisa sobre antígeno anticorpo, mas não era o tema principal da matéria. Não, foi na patologia, quando eu falei para vocês de doenças autoimunes. Isso foi no finalzinho do curso da patologia, mas aí foi rapidinho. Na parte de CMF de imunemato, vocês aprenderam imunologia? Se eu perguntar agora para vocês e pedir para... Gente, não é prova, não é nada, tá? Eu preciso dessa informação para poder fazer o melhor curso possível aqui para vocês. Se eu perguntar agora para vocês exatamente o que é antígeno e o que é anticorpo, vocês conseguem me explicar? Pessoal, esse é o momento que eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês falem comigo para eu poder saber o tanto que vocês têm de dúvida para eu poder preparar nossas aulas. Aproveitem que essa disciplina é uma disciplina MP. Eu vou poder escolher o que eu vou ensinar para vocês e eu queria fazer o melhor curso possível para cada um de vocês. Eu acho que esse momento é o melhor momento de vocês me responderem. Vocês sabem dizer exatamente o que é antígeno, o que é anticorpo, por exemplo? Ó, minha esposa está aqui olhando com cara feia para vocês, ninguém responde. Ela já sabe, de tanto que ela escuta essa chatice dessas aulas aqui. E olha que a coitada é advogada. Antígenos são já os agentes estranhos e anticorpos são aqueles que vêm proteger. Isso, aí se eu pedir para você dizer para mim, dá um exemplo de antígeno, dá um exemplo de anticorpo.
Não sei se está certo, professor, mas antígeno poderia ser, por exemplo, o coronavírus e o anticorpo uma imunoglobulina? O anticorpo é uma imunoglobulina. O antígeno, ele não é um micro-organismo inteiro. O coronavírus, ele tem vários antígenos diferentes. Então, antígeno não é um micro-organismo, antígeno não é uma célula, antígeno é uma molécula, tá? Então, eu estou perguntando isso, gente, porque eu sei, já faz mais de 2 anos ou 2 anos e meio que eu fico com essa matéria aqui na faculdade, e eu sei que quando vocês chegam, vocês têm bastante dificuldade com imunologia. Então, o que eu costumo fazer, e se vocês concordarem, eu gosto de pegar essas 3, talvez 4 primeiras aulas e, de alguma forma, fazer uma revisão aprofundada sobre o que é a resposta imune, tá? Porque não tem como a gente aprender imunologia clínica, que é a aplicação da imunologia, quer seja no laboratório como nas doenças, se a gente nem sabe o que é a imunologia, tá? É impossível para qualquer ser humano entender o que é uma reação de ELISA, o que é uma reação, sei lá, de imunofluorescência, imunohistoquímica, uma imunocromatografia, qual é a diferença de um teste rápido para um teste, sei lá, uma citometria de fluxo, o porquê que um teste pode dar um falso positivo mais fácil do que dar um falso negativo, tá? A gente entender depois as doenças. Se vocês não souberem muito bem o que é a resposta imune, tá? Porque, gente, pensem da seguinte maneira, tudo o que a gente vai ver de imunologia clínica é retirado da resposta imunológica. Inclusive, as reações de laboratório que vocês da biomedicina vão passar para quem estiver num laboratório de análises clínicas fazendo ao longo da vida inteira de vocês, elas são baseadas nas reações que acontecem dentro dos organismos vivos. O que a gente faz no laboratório? A gente descobre como acontece no corpo da pessoa e a gente cria um mecanismo, uma reação, ou num aparelho, ou à mão, com pipeta, do jeito que for, a gente consegue fazer de qualquer jeito. A gente faz isso depois na bancada do laboratório, tá? Então, o laboratório, ele imita aquilo que a natureza ensina pra gente. É simples assim. Então, se a gente não tiver muita clareza do que é o sistema imunológico e como ele funciona e quais são seus principais componentes, vocês não vão conseguir entender imunologia clínica. E eu falo isso para vocês porque o dia que vocês estiverem num laboratório de análises clínicas, vocês serão um biomédico responsável por toda uma equipe de profissionais que nem sempre serão biomédicos. Quem assina pelo laboratório, normalmente é um biomédico. E o grande problema da pessoa que é responsável é porque se alguém que trabalha lá dentro tiver um problema, eles vão querer resolver esse problema e pegar a informação com quem? Com quem é responsável. Então, o profissional da biomedicina, principalmente aquele que pensa em algum momento ter alguma relação com o laboratório de análises clínicas, que é uma grande parte da profissão de vocês, eu não estou dizendo que seja a única, longe disso, é um ramo gigantesco de trabalho, tem trocentas mil coisas diferentes que vocês podem fazer com biomedicina, mas laboratório de análises é um processo grande disso. Vocês precisam conhecer, e não só conhecer, saber resolver problema, porque senão acontece como acontece com alguns laboratórios. Quem que pede os exames nos laboratórios de análises clínicas? 99% dos pedidos são feitos por quem? Por médicos, quer sejam humanos, quer sejam por veterinários. Eventualmente, cirurgiões dentistas, tá? Eventualmente, muito difícil um cirurgião dentista comum, que não seja um cirurgião bucomaxilo ou alguma coisa, pedir exames laboratoriais. Mas cirurgiões dentistas podem pedir também.
Aí, o que que acontece? Vocês entregam um resultado que o profissional não concorda. Aí ele vai ligar para discutir aquele resultado com quem? Com o biomédico responsável pelo laboratório. Se o biomédico gaguejar e não souber explicar o que aconteceu e não souber justificar aquele resultado, qual é a chance que vocês acham que aquele profissional vai mandar um paciente dele de novo para aquele laboratório? Sejam honestos. Nenhuma. Nenhuma, né? Vocês iriam num laboratório onde o responsável técnico pelo laboratório não sabe imunologia? Vocês iam colher sangue e fazer um exame de vocês num laboratório onde o responsável técnico não consegue explicar para vocês o que ele está fazendo? Eu acredito que não. Eu não iria, tá? Posso falar por mim agora como ser humano. Eu não iria. Então, para que vocês tenham uma carreira profissional sólida e que vocês consigam construir uma carreira, o que eu vou tentar fazer com vocês aqui, de alguma forma, é ajudar vocês para que vocês não sejam esses profissionais, tá? É claro que eu não vou conseguir ensinar a imunologia básica inteira para vocês num curso curto de 12 encontros, seria utopia da minha parte. Se a gente ficasse talvez um ano de aula, tal, aí eu conseguiria fazer um curso de imunologia muito mais extenso com vocês. Mas num curso de 12 encontros, vai ser impossível. Mas eu vou, acho que fazer agora nesse começo, pelo menos essas 3, talvez 4 primeiras aulas, eu vou tentar dividir para que a gente faça isso. Eu normalmente trabalho com 3 ou 4 aulas de imunologia, depois pelo menos 4 aulas de clínica laboratorial e no final 3, se der tempo, 4 aulas de clínica das doenças, porque é importante a gente também entender como funcionam as doenças para a gente entender os diferentes tipos de diagnóstico, tá? Mas é doença voltada para a imunologia, não é doença de patologia geral ou de qualquer outra coisa assim. Então, se vocês concordarem, eu acho que fica uma forma interessante da gente levar nosso curso, tá? E eu estou perguntando isso para que vocês entendam o porquê que eu pedi esses 2 temas de trabalho para vocês. Primeiro, a gente tem que saber exatamente o que é um antígeno, o que é um anticorpo. Então, são moléculas, tá? Por isso que o livro do Abbas, inclusive, chama Imunologia Celular e Molecular. Uma coisa é a gente falar de célula, outra coisa é a gente falar de molécula. Então, antígenos e anticorpos são moléculas, sempre moléculas. Então, quando a gente está falando de antígeno e de anticorpo, a gente tem que colocar aqui na nossa cabeça, estamos falando de moléculas. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos trocar o corona, não aguento mais falar de coronavírus. Vamos pegar o vírus do HIV, por exemplo. Deixa eu pegar aqui para vocês um vírus da hepatite B, ainda da hepatite B é mais bonito, tá? Vírus, quer ver, ó? Vamos achar aqui. Olha que bonitinho. Deixa eu pegar uma imagem rápida aqui do vírus da hepatite B, tá? Vamos ver se isso aqui tá boa. Não, tá pequenininha, justo o que eu queria. Isso aqui não é vírus, tá maluco? Sai daqui. Vai, vamos. Fecha aqui. Aqui, por exemplo, isso aqui é um esquema bastante resumido do vírus da hepatite B, tá? Eu acho que eu já dei aula de microbiologia para vocês já aprenderam a ver vírus, né? Envelope, capsídio, material genético, certo? Vocês já fizeram microbiologia comigo, né? Certo. Tá, então tá bom. Então, vamos ver esse esqueminha desse vírus que está aqui, tá? Então, eu estou com o meu mouse aqui. Então, essa parte mais externa desse vírus, esse aqui é um vírus que tem envelope, tá? Então, essa parte mais externa aqui é o envelopinho do vírus. Essa parte vermelhinha aqui são as proteínas que fazem o capsídio. E aqui dentro a gente tem o material genético desse vírus. Nesse caso do vírus da hepatite B, o material genético é DNA, isso não vai influenciar nada para a gente. E a gente tem uma enzima aqui dentro, tá? A gente tem uma enzimazinha aqui dentro. Então, só aqui, nesse momento,
Por que eu estou usando esse vírus aqui? Podia usar o corona, podia usar o HIV, não importa, tá? Mas o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que nessa parte de fora, aqui, ó, essa parte mais externa, tá aqui, ó, eu tenho HB, que é de hepatite B, S, que é de superfície, tá? Então, na superfície do vírus da hepatite B tem um antígeno, tem uma moléculazinha aqui que funciona como antígeno. Nessa parte mais central, nessa parte mais interna, aqui no vírus, a gente chama isso de cerne, tá? Isso aqui é o cerne do vírus, em inglês, isso é core, essas palavras aqui todas vêm do inglês, tá? Então, eu tenho aqui, ó, no cerne ou no core do vírus da hepatite B, um outro antígeno diferente, tá? E eu posso ter ainda, entre a superfície e o cerne, um terceiro antígeno diferente. Poderia ter um quarto antígeno? Poderia, e muitas vezes eu tenho. Poderia ter um quinto? Poderia, e muitas vezes eu tenho. Então, isso aqui serve para ilustrar bem para a gente que o vírus não é o antígeno. O vírus contém, normalmente, antígenos, no plural. Então, quando a gente está falando de um micro-organismo, normalmente um micro-organismo contém diferentes antígenos. No vírus do HIV, vamos ver se eu abro com o vírus do HIV, tá? Vou pegar aqui, só para vocês verem. Isso aqui aparece fácil. Normalmente essas imagens... aqui, ó. Aqui tá fácil, ó. Puta, só porque eu falei que estava fácil, não tem o antígeno escrito aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é tão fácil, tem tanta foto disso. Tá aqui, pronto, ó, HIV, tá? Então, a gente tem aqui, ó, moléculas diferentes. Eu tenho essa molécula que está aqui, roxinha, tá? Deixa eu ver se parece uma imagem maior. Está aqui maiorzinha, tá? Essa imagem roxinha que está aqui, deixa eu ver se aumentou mais ainda, agora tá bom, tá? Isso aqui é uma molécula. Isso aqui pode funcionar como um antígeno? Pode. Essas outras verdinhas que tem aqui são moléculas diferentes. Pode funcionar como antígeno? Pode. Eu tenho essa faixa, essa banda circular amarelinha, onde essas moléculas estão inseridas aqui. Pode conter antígenos diferentes nessa parte? Pode. Pode ter antígeno nessa parte azulzinha clara? Pode. Pode ter antígeno na parte azul escura? Pode. Pode ter antígeno nessas moléculas quadradinhas aqui? Pode. Não significa que cada molécula diferente seja um antígeno diferente. Isso não é verdadeiro. Mas, para ser antígeno, tem que ser molécula, tá? E outra coisa importante, nem sempre essas moléculas fazem parte de uma célula. Alguém é capaz de me dar um exemplo de um antígeno que não faça parte de uma célula? Alguém pode imaginar alguma coisa na natureza, por exemplo, que funcione como um antígeno e que não seja nem vírus, nem bactéria, nem fungo, nem transplante, nem tumor? Isso que eu estou fazendo com vocês agora já é aula, tá, gente? Alguém quer me socorrer desse problema, nem que seja para dizer que não imagina? Senhor, um chute, de novo. Pode, manda ver. Ninguém tem obrigação de acertar. Pode falar o que você quiser. Uhum. Tem gente que tem alergia a partículas de poeira, né? Não sei se seria esse... As alergias são o melhor exemplo, tá? Além na partícula de poeira, normalmente tem um ácaro ali, a alergia está mais voltada para o ácaro, que é um micro insetinho lá. Mas, por exemplo, você não ouviu dizer que tem gente que tem alergia, por exemplo, a veneno de abelha, picada de abelha? O veneno da abelha é um líquido, ele não é uma célula. Tá? Você já deve ter ouvido falar que tem gente que tem alergia a medicamento. Medicamento não é célula, medicamento é uma substância química. A produtos químicos na pele é comum a gente ter essas alergias tópicas de maquiagem,
Tem gente que tem alergia a desodorante, shampoo, sabonete, tá? Nem sempre está relacionado com alergia, tá, gente? As alergias são um bom exemplo para vocês entenderem, tá? Alergias alimentares. Então, são substâncias, são moléculas que a gente entra em contato que desencadeiam resposta imunológica. Então, o que eu estou querendo fazer com vocês? É tirar essas noções que vocês trazem de que o antígeno é sempre uma substância estranha. Não é obrigatório ser uma substância estranha. Aí você fala assim, nossa, professor, que loucura. Quer dizer que eu posso ter um antígeno dentro do meu corpo? Pode. O nosso sistema imunológico, em condições normais, ele é programado de uma forma muito inteligente para ignorar as minhas moléculas como antígenos. Ele ignora. Ele convive com elas, elas estão lá, mas ele sabe que são minhas, e ele fala assim, opa, isso aqui não, isso aqui é do Guilherme, eu não vou fazer nada. Mas e se esse sistema imunológico funcionar mal e começar a reconhecer proteínas minhas como antígenos? O que pode acontecer comigo? Não, eu não vou ficar com alergia de mim mesmo, não é alergia. O que acontece quando o nosso sistema imunológico começa a atacar o nosso próprio organismo? A doença autoimune? Obrigado. Todas as doenças autoimunes são baseadas, né? Todas não, perdão. Muitas das doenças autoimunes são baseadas em reações de desequilíbrio, onde o nosso sistema imunológico começa a desenvolver resposta contra as nossas células, as nossas proteínas, as nossas substâncias. Por exemplo, gente, no caso do diabetes, tá? A gente tem aí uma destruição, muitas vezes, da insulina. A pessoa começa a destruir a própria insulina. Não é que ela não produza. Tem diabetes que o problema não é. A pessoa produz a insulina é destruída. Tá? É difícil, mas pode acontecer. Estou dando um exemplo. Tem um monte. A gente vai ter aula dessas doenças. A gente vai usar exemplos melhores mais para frente. Tá? Então, aquela história de que, assim, o antígeno é a substância estranha e o anticorpo é a defesa, é muito pouco para a gente aprender imunologia clínica. A gente não aprende imunologia clínica se a gente tiver esses conceitos. Por isso que o primeiro trabalho que eu pedi para vocês, antígeno e anticorpo. Porque toda a imunologia clínica é baseada em cima do conceito de antígeno e de anticorpo. 100% da imunologia clínica é baseada no conceito de antígeno e anticorpo. Todas as reações que vocês forem fazer no laboratório, todas, e não é laboratório de aula, não, laboratório de análise, todas as reações são reações onde vai ligar um antígeno com um anticorpo. E se isso ficar fácil para vocês entenderem o que é o antígeno, o que é o anticorpo e como eles funcionam em conjunto, a imunologia clínica fica fácil. É por isso que eu queria chegar nesse ponto com vocês, tá? Outra coisa, vocês já devem ter ouvido falar no que a gente tem de resposta imune, o sistema imunológico, que ele tem a resposta de defesa. Alguém aqui acha que a resposta imune é de um jeito só, é sempre igual, pode ser diferente? Vocês já ouviram falar nisso, não? Vocês já ouviram falar em resposta imune inata e resposta imune adaptativa ou específica? Vocês já ouviram esses termos alguma vez na vida? Já sim. Já? E o que vocês mais ou menos têm aí na cabeça quando falam em resposta inata, quando falam em resposta adaptativa? Vem alguma coisa aí na cabeça de vocês? Não? Ó, eu já estou passando aqui para vocês. Eu não gosto de fazer essa aula com slide, eu prefiro fazer essa aula no quadro, na sala de aula, mas a pandemia nos faz... essa aula eu gosto de fazer escrevendo, porque eu vou construindo a resposta imune para vocês, fica mais fácil de entender. Bom,
a gente tem dois tipos de resposta imune, grosseiramente falando. Tá? Aquela resposta imune que a gente chama de inespecífica, tá? Ou aquela resposta imune que não vai se adaptar, aquela resposta que a gente já nasce com ela pronta, por isso chamada de resposta imune inata. Essa resposta imune, ela sempre vai ser igual, independente do tipo do antígeno que esteja envolvido. Então, ela sempre é igual, independente do antígeno. Ou então, a gente pode ter uma resposta imune que vai ser específica para cada antígeno diferente, ou seja, essa resposta vai se adaptar para os diferentes antígenos, tá? Ela vai funcionar de forma adaptada para os diferentes antígenos. Alguém é capaz de me dar um exemplo de alguma reação, de alguma coisa que seja de defesa do nosso corpo e que funcione de forma igual para 2 ou 3 ou 4 coisas diferentes, ou até mais do que isso? Alguma reação de defesa que o nosso corpo tenha, que não precisa mudar, que sempre vai acontecer da mesma forma, independente do antígeno ou do agente agressor. Alguém consegue completar essa palavra? A inflamação. Lembra quando a gente viu lá na patologia que com calor, com trauma mecânico, com micro-organismo, com corpo estranho, um monte de coisa diferente, a gente não tinha a resposta inflamatória, que podia ser inflamação aguda, inflamação crônica, que a inflamação era sempre inflamação, sempre do mesmo jeito? Inflamação é uma forma de defesa inespecífica que a gente tem, tá? Uma forma de defesa inespecífica. A inflamação sempre vai ser inflamação, independente daquilo que esteja dando origem a ela. Ah, tem alguma outra coisa que a gente possa considerar como resposta imune inata ou inespecífica que sempre seja igual? Sim. A gente tem, por exemplo, barreiras mecânicas, como a presença da pele e das mucosas. A gente tem algumas enzimas e até mesmo alguns anticorpos que funcionam de maneira genérica nas nossas secreções, então na lágrima, na saliva, no suor, no leite materno, tá? Então a gente tem aí alguns anticorpos que fazem parte dessa resposta inespecífica. Enfim, nós temos vários mecanismos de defesa que, independente do antígeno, eles já acontecem para qualquer antígeno. E a gente pode ter resposta que vai ter uma adaptação, uma resposta que vai ser específica, que vai ser adaptada para um único antígeno. Alguém é capaz de me dar um exemplo de uma resposta adaptativa? São dois tipos de resposta adaptativa ou de resposta específica. Adaptativa e específica é a mesma coisa, inata e inespecífica é a mesma coisa, tá? Cada livro chama isso aqui de um jeito diferente, mas é a mesma coisa. Isso aqui, inata é a mesma coisa que inespecífica, adaptativa é a mesma coisa que específica. Alguém consegue me dar um exemplo de resposta específica? São dois tipos diferentes, tá? Já vou até adiantar para vocês, que é o segundo trabalho que eu pedi para vocês, que é a resposta celular e a resposta humoral, tá? Alguém quer chutar? Dá um chutão aí para ver se acerta? Gente, vamos lá, me ajudem, vai. Vocês não vão ficar falando aqui até 10h50, né?
Pronto, vocês vão fazer isso comigo. Por exemplo, as alergias que vocês mesmos já colocaram aqui agora há pouco. A alergia não é de uma coisa. A alergia não é, por exemplo, a toxina do veneno da abelha, ou a uma determinada proteína de um alimento, ou a um determinado produto químico. Ah, professor, mas eu tenho alergia a 3 coisas. Perfeitamente, o seu corpo vai se adaptar 3 vezes, uma vez para cada coisa, tá? Isso é sempre uma resposta específica. Ah, professor, então eu fiz lá uma vacina que me protege contra uma doença. É porque é específico para aquele antígeno daquela doença, tá? Então, toda vez que a gente tem uma resposta imune adaptada, específica, ela é específica para um único antígeno. Quer seja ele um antígeno que está num micro-organismo, quer seja ele um antígeno que está num transplante, numa outra célula qualquer, quer seja um antígeno que está numa proteína ou mesmo num produto químico, tá? Isso são as respostas específicas. E a resposta específica, ela pode seguir 2 caminhos. O nosso organismo pode produzir células de defesa. Dentro dessas células de defesa, a principal que a gente tem é uma que se chama linfócito T citotóxico, também conhecido como linfócito T CD8, vocês já devem ter ouvido falar essa sigla alguma vez na vida de vocês, é a mesma célula. E a resposta imune humoral, ela é mediada por um tipo de molécula que são os anticorpos. Então, o anticorpo, ele aparece aqui na resposta adaptativa humoral. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então, vamos pro próximo, tá? Esses conceitos depois vocês veem. Patogênio, não, isso aqui é tudo bobagem. Depois isso aqui, vou deixar isso para vocês, tá? Então, tá aqui, ó, a resposta inespecífica não depende do agente. A resposta específica vai ser uma adaptação a um agente específico, e quando eu ponho agente específico, eu estou falando aqui de antígeno, tá? Então, antígeno específico, isso é importante, tá? Então, o que é essa resposta imune? Quer seja ela inata, adaptativa, específica, inespecífica, chame do jeito que vocês quiserem. É a capacidade de um determinado agente causar um dano e ativar uma resposta de defesa. Isso caracteriza a resposta imune, que pode ser de maneiras diferentes. Então, substâncias, agentes distintos, agentes diferentes, podem estimular respostas imunes diferentes. A resposta imune nem sempre é igual, tá? Ela pode variar, e normalmente ela varia de acordo com o agente, tá? Então, quando a gente pensa num micro-organismo, não é só micro-organismo, que as pessoas confundem muito, acham que antígeno é bactéria, fungo e vírus, tá? Micro-organismo, isso aqui é só um exemplo de antígeno, isso aqui são tipos de antígenos. Mas, quando a gente pensa num micro-organismo, que é uma coisa comum de acontecer, pode ser uma bactéria, um fungo, um vírus, não importa, tá? Como é que esse micro-organismo vai fazer mal para a gente? Tem que ter uma sequência. Ele primeiro tem que infectar, ele tem que conseguir sobreviver e se multiplicar nos tecidos desse organismo. Claro que se for um vírus, a gente não usa o termo fazer metabolismo, mas ele precisa se duplicar, né? Ele tem que, para sobreviver e ficar lá dentro, conseguir resistir às defesas, pelo menos por um período de tempo, e a presença desse micro-organismo vai causar um dano, que é o que vai caracterizar a minha doença, tá? Então, tá aqui a minha doença. Então, o micro-organismo precisa infectar, precisa se replicar ou se reproduzir, resistir às defesas para que ele possa causar doença. Se essas etapas não acontecerem, a gente não tem doença. O micro-organismo não consegue me infectar, vou ter doença? Não. Ele me infectou, mas ele não vive no meu organismo, ou ele não consegue se reproduzir dentro do meu organismo. Vou ter doença? Não. Ele infectou, ele está vivo, mas a minha defesa matou esse micro-organismo. Vai ter doença? Não. Então, para a gente entender que um micro-organismo seja patogênico, ou seja, que ele consiga causar doença, ele precisa infectar, sobreviver, no caso de vírus não é vivo, mas ele se multiplica, se for bactéria ou fungo tem que se reproduzir, tem que resistir às defesas
pelo menos por um espaço de tempo, e, como consequência disso tudo, precisa causar dano, senão o micro-organismo não é patogênico. Por isso que nem todo micro-organismo é patogênico, tá? Nem todo micro-organismo é patogênico. Na verdade, gente, quando a gente vai estudar micro-organismo, a menor parte dos micro-organismos que existem na natureza são patogênicas, são poucos, tá? Então, olha aqui, exemplos de resposta inespecífica, como eu falei para vocês. Resistência do meio ambiente, barreiras mecânicas, representado aqui pela pele mucosa, as secreções, como eu falei para vocês, a própria competição por uma flora microbiana normal. Vocês lembram que a gente falou lá na microbiologia de microbiota normal? Então, a presença de micro-organismos no meu organismo é uma coisa importante para mim. Por que que é importante? Alguém imagina por que que ter micro-organismos seja uma coisa boa? O que que o micro-organismo vai trazer de bom que vai me proteger, por exemplo, de ficar doente? Alguém? Tá bom, ninguém. O micro-organismo me protege? Imaginem, por exemplo, aqui na minha pele. Tá cheio de bactéria aqui na superfície. Aí nenhuma delas está me causando doença. Minha pele tá boa, tá bonitinha, tá inteira aqui, tá? Chega uma bactéria aqui que causa doença na minha pele. O que que ela vai ter que fazer para conseguir sobreviver aqui? Ela vai ter que concorrer com as pessoas que já estão. Concorrer pelo quê? Por espaço, por nutriente. As bactérias que estão presentes aqui podem produzir substâncias que inibam ela. Tá? Então, a gente ter micro-organismo é uma coisa que nos protege. Claro que micro-organismos que não nos causem doença. Tá? Os processos de fagocitose, que acontecem na inflamação, todo o processo da inflamação é resposta inespecífica. A reação da febre, que é uma tentativa de aumentar a temperatura corpórea para inativar micro-organismos, tá? Por isso que é muito comum a gente ter febre quando a gente tem infecção, tá? Então, se a gente tem febre, está muitas vezes associada a bactéria ou a vírus, tá? Então, é muito comum infecções virais, infecções bacterianas aumentarem a nossa temperatura corporal, tá? Então, isso aqui são exemplos de respostas inespecíficas que a gente tem dentro do nosso sistema imunológico. Tá? Eu vou deixar isso aqui colocado para vocês, gente. Aí tem exemplos de cada uma dessas partes aqui, tá? O que que causa estresse, idade, fatores ambientais, tá? Os mecanismos de defesa externos, pele, mucosa, o que que faz, como é que funciona, secreção química. Vou deixar tudo isso aqui para vocês. Isso vai ficar lá no aba de vocês, tá? O que que a febre faz, tal. E a gente tem células. Falamos de fagocitose, por exemplo, mas as células de defesa não fazem só fagocitose. Então, a gente tem algumas células. A gente vai ter, eu vou dar uma aula inteira separada para vocês. Hoje eu vou dizer para vocês quais são as células, tá? A gente tem uma célula que chama célula natural killer. Vocês já ouviram falar nessas células? As células NK, células natural killer. Vamos lá, Marcelo. Eu já estou dando aula particular para você mesmo. Aproveita e pergunta. Não, na verdade, não tenho pergunta, não. Eu só já não? Mas você já ouviu falar de célula natural killer? Já. Você lembra o que que ela faz, não? Ela que participa do processo de... Desculpa, falhou o áudio, não entendi. É ela que participa daquele processo da morte natural da célula? É um dos eventos de morte natural, mas ela tem um papel mais importante do que isso, porque ela é uma célula sentinela de defesa, principalmente quando a gente tem tumores e células que são infectadas pelo vírus. Então, a morte natural, os mecanismos são... Ela até pode participar de apoptose, tá? Mas os processos de morte natural, eles são mais desencadeados dentro da própria célula, quando ela percebe que ela não está bem. A célula NK,
é uma célula que a gente fala assim, como se ela fosse uma célula que está pronta para eliminar outras células. E, normalmente, ela vai eliminar mais células que são infectadas por vírus ou células de tumores. Então, muitas vezes, começa um tumor, que pode até ser maligno, pode começar um câncer na gente, que rapidamente essas células reconhecem isso e inativam aquelas células, e esse tumor não se desenvolve. Ou a gente pode ter uma infecção viral que é barrada rapidamente, porque essas células podem perceber que tem um vírus ali e matam aquelas células hospedeiras daquele vírus, e o vírus não consegue se replicar e a doença acaba não se instalando. A diferença é que a célula NK, ela faz isso de uma forma não muito controlada. Essa célula NK pode fazer esse processo ou para uma célula com vírus, ou para uma célula com câncer, ou para um segundo vírus diferente, para um terceiro vírus diferente, para um outro tipo de tumor. A mesma célula consegue atuar em situações distintas. Então, isso é um momento de resposta inespecífico, isso é aquela resposta inata. Assim, depois que a gente reconhece o antígeno, aí entram os linfócitos T citotóxicos, que tem uma função parecidíssima com a da célula NK, que também é destruir outras células, só que esse processo do linfócito T CD8, do citotóxico, esse processo um linfócito T citotóxico só vai conseguir destruir um tipo de célula que tem um tipo de antígeno. Aí já é específico, já é adaptado. Tá? Então, pensa na célula NK como se ela fosse uma célula serial killer. Eu não sei se você já assistiu Criminal Minds alguma vez na sua vida, mas ou qualquer seriado desses que tenha serial killer. Pensa num serial killer que tem um público-alvo que ele gosta de matar. Ele não sai matando qualquer um de qualquer jeito, a zóio, não. Ele gosta de matar, sei lá, um serial killer que gosta de matar criancinha, de 2 anos de idade. Tá? A célula NK, ela gosta de agir principalmente, matar, né? Células de tumor e células que são infectadas por vírus. São as células que são as vítimas delas. Por isso que a gente chama de NK, Natural Killer. Ela tem um potencial assassino, killer, se a gente for traduzir, killer é assassinar, né? Natural Killer é uma célula que naturalmente mata as outras, tá? Esse processo não é zóio, tá? Isso aí tem alguma regulação. O processo de regulação da NK é complicado, a gente não vai discutir isso nesse curso, não daria tempo. Mas então é uma célula que, como se fosse um sentinela, um vigilante, tá? Mas ela não precisa de muita gente chegar para ela e falar assim, olha, agora vai se ativar, agora faz isso, agora faz aquilo, agora vai lá e mata. Ela simplesmente encontrou um cara meio estranho lá, fala, pum, na dúvida eu mato isso aqui, tiro fora e pronto, tá? Então, é uma célula vigilante, assim, mais ou menos, que está pronta já para matar. O linfócito T citotóxico, ele é muito mais eficiente do que a célula natural killer. Só que o linfócito T citotóxico, a gente tem que pensar nele como se a gente fosse um soldado e que fosse, assim, um atirador de elite, um sniper. É aquele cara que tem um alvo, que ele tem um rifle, uma bala, ele vai lá, põe na mira, tal, e tum, dá o tiro certeiro. É muito específico. Então, o linfócito T citotóxico faz esse processo sem erro. Ele não sai matando a zóio aí, qualquer célula, de qualquer jeito, que nem a célula NK faz. Tá? Ele tem um alvo sempre específico. E ele normalmente não erra esse alvo. Claro que pode dar problema nisso, vira doença autoimune, no final do curso a gente fala disso, tá? Então aqui são basicamente funcionamento da célula NK. Depois a gente tem neutrófilo, eosinófilo e basófilo, que vocês devem ter visto já em várias disciplinas. Eu sei que eu mostrei isso para vocês na patologia, vocês devem ter visto isso em CMF também, onde vocês têm, no lugar da histologia, lá, ou da citologia, vocês devem ter visto essas células. Também na imunemato, vocês devem ter visto que são células que compõem o sangue, tá? Neutrófilo é um fagócito em potencial, eosinófilos e basófilos participam de reações alérgicas, infecções parasitárias, aquelas células que têm aqueles núcleos globulares, com muitos grânulos, tá? A gente tem também os macrófagos, que são fagócitos importantes, fazem bastante fagocitose, quando eles estão fora dos vasos sanguíneos, quando eles estão dentro dos vasos sanguíneos, a gente chama eles de monócitos, e aí eles não fazem fagocitose dentro de vaso sanguíneo.
mas eles têm uma série de outras atividades imunológicas importantes. Então, eles participam bastante da resposta imunológica, produzem várias substâncias químicas. Eu vou dar uma aula inteira disso para vocês, tá? Então, aqui, fotografiazinha de célula NK, esse aqui é o neutrófilo, esse aqui é o eosinófilo, esse aqui é o basófilo, tá? Então, vocês já devem ter visto bastante essas células em momentos anteriores. Aqui a gente tem fotografias de microscopia eletrônica de macrófago, tá? E existem outras células também. Estas células que eu coloquei aqui para vocês nesse momento são aquelas que participam da resposta inespecífica, daquela imunidade inata. Quando a gente começa a falar de linfócito a gente está falando de resposta adaptativa, tá? Então, na semana que vem, eu vou dar aula para vocês de antígeno e de anticorpo, vou explicar passo a passo, eu já comentei com vocês que são moléculas, né? Um antígeno, ele precisa ter duas propriedades fundamentais, tá? Que é aquilo que a gente chama de imunogenicidade e antigenicidade, e eu vou pedir para que vocês ignorem o que está escrito nesses slides aqui, porque eu preciso corrigir isso aqui não está certo, tá? Eu vou corrigir antes de passar isso para vocês. Mas imunogenicidade é a capacidade que uma molécula tem de induzir uma resposta imune específica. Ele induz a formação de uma resposta imune específica. E isso está colocado aqui no lugar da antigenicidade, está digitado ao contrário aqui. Tá? Ele induz resposta específica, é imunogenicidade. Antigenicidade é a capacidade de reagir com os produtos formados dessa resposta imune. Tá? Então, eu vou trocar aqui. Imunogenicidade e antigenicidade. Opa, cortou. Ficar com o slide errado. Pronto, agora tá certo, ninguém precisa rabiscar mais nada, tá? Então, imunogenicidade é a propriedade de induzir uma resposta imune adaptativa. Pronto, deixar perfeito. Induzir uma resposta imune adaptativa, e a antigenicidade é interagir com os produtos próprios dessas respostas adaptativas que foram geradas. Pode ser resposta celular, pode ser resposta humoral, ou pode ser as duas. Tem antígeno que interage com as duas, tá? Então, para ser um antígeno, então, qualquer molécula, então a gente já viu que antígeno é molécula, tá? Qualquer molécula que tenha essas duas propriedades básicas que a gente chama de imunogenicidade e antigenicidade, tem que ter as duas, não pode ter uma só. Professor, mas pode ter molécula com só antigenicidade? Pode, tá? Pode ter sim. A gente não chama de antígeno, a gente vai ver isso na aula da semana que vem, tá? E essa resposta, então, pode seguir dois caminhos, ou mediada por células, ou mediada por anticorpos. Então, essa resposta imune que nós estamos falando aqui é a resposta imune adaptativa ou específica, tá? Estamos falando aqui da resposta imune adaptativa. A resposta inata ou inespecífica não tem nada disso aqui, tá? O que acontece aqui na resposta imune celular? Qual é o principal mecanismo efetor aqui? É uma célula que se chama linfócito T citotóxico, ou a gente abrevia com linfócito T, Czinho minúsculo assim, ou a gente pode usar uma outra sigla também, que vocês devem ter ouvido falar, que é linfócito T CD8, tá? E a resposta imune humoral? Quem são os principais substâncias envolvidas? Os anticorpos, tá? Então, isso aqui caracteriza a resposta celular, isso aqui caracteriza a resposta imune humoral,
Tá? Então, o linfócito T citotóxico ou caracteriza a resposta celular, os anticorpos caracterizam a resposta imunohumoral. Gente, prestem atenção que eu estou falando caracterizam, tá? Existem mais coisas envolvidas por trás aí dessa brincadeira como um todo, tá? Então, na resposta imunohumoral, produção e reação com anticorpos. Quais são as células que participam da produção do anticorpo? Uma célula que se chama linfócito B. Ah, professor, então o linfócito B produz o anticorpo? Não. O linfócito B uma outra célula vai mostrar para ele o antígeno, aí ele vai sofrer algumas modificações, é a mesma célula, mas ele deixa de ser chamado de linfócito B, ele assume uma outra forma, que é essa forma que a gente diz aqui que são os plasmócitos, tá? Então, é a mesma célula? Grosseiramente, sim, mas ela sofre modificações. Então, o linfócito B se modifica, se transforma num plasmócito, e o plasmócito é quem vai secretar as moléculas de anticorpos para a gente ter a defesa, tá? Ah, então assim, tem lugar que a gente o linfócito B produz anticorpo? Produz, tá? Eu não vou dizer para vocês que está errado, mas o passo a passo, assim, o linfócito B, o sistema imunológico mostra o antígeno para ele, aí esse linfócito B se modifica numa célula que chama plasmócito, e esse plasmócito aqui é que vai secretar as moléculas de anticorpos, tá? Então, isso é importante que fique claro. Ao pé da letra, quem produz o anticorpo é o plasmócito, tá? Então, os linfócitos T, os linfócitos citotóxicos, como eu já falei, são da resposta imune celular, tá? E eu vou deixar também aqui para vocês, a aula era curta, tá, gente? É por isso que eu sabia que eu ia demorar, falando bastante no começo com vocês, eu sabia que eu ia acabar demorando um pouco, por isso que eu não me ocupei de ficar enrolando muito, tá? Mas, basicamente, deixa eu salvar isso aqui na forma de PDF, só um minutinho, eu já passo isso pro aba de vocês imediatamente, tá? Salvar como? Cadê aqui? Tô ficando louco. Não, é no mesmo lugar. Cadê o arquivo? Tá louco isso aqui? Como é que eu escolho o nome do arquivo? É aqui mesmo. Aqui. Agora eu consigo escolher PDF aqui. PDF. Salvar. Pronto. Vamos substituir. Já tem novo aqui. Eu já vou passar... Vou passar isso aqui imediatamente lá para o aba de vocês, tá? Tá aqui, ó. Então, todo esse slidezinho aqui já tá aqui, tá? Eu já vou imediatamente passar isso aqui lá no aba de vocês, e isso já vai ficar disponível. Gente, eu sei que hoje era um dia mais inicial, a gente tinha bastante coisa para conversar, eu precisava apresentar a disciplina para vocês, tinha que passar trabalho, conversar um pouquinho, mas eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos quais são os meus objetivos com vocês, é fazer com que vocês, no final desse curso, consigam entender imunologia clínica e não simplesmente decorar para ficar repetindo, tá? Eu vou estar sempre à disposição de vocês, vocês têm acesso ao meu e-mail corporativo, eu passei para vocês, que é o e-mail que eu respondo os trabalhos, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail corporativo, eu só peço para que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu acesso o meu e-mail corporativo 2, no máximo 3 vezes por semana, tá? Porque eu, além de professor, tenho outras responsabilidades profissionais e pessoais, então eu não fico o dia inteiro olhando para a cara do meu e-mail profissional para ver se chegou alguma dúvida, alguma pergunta. Mas vocês podem entrar em contato comigo
mandem lá no cabeçalho do e-mail, olha, dúvida, curiosidade, pergunta, se identifiquem, digam qual é a disciplina, lembrem que eu tenho vários alunos, várias disciplinas, escrevam lá o texto que vocês quiserem e eu vou procurando sempre responder para vocês, tá? Em anos anteriores, eu montava grupos para as disciplinas. Esse ano, os coordenadores sugeriram que os professores evitassem de fazer isso, porque eles querem que as comunicações sejam mais focadas nos representantes de sala. Então, o representante de vocês deverá estar em contato direto com o coordenador do curso, e se precisar de uma interação, de uma ponte, alguma coisa assim, é melhor a gente respeitar essa metodologia. Eu não tive problema nenhum com grupos que eu tenha criado anteriormente, para mim sempre funcionou muito bem, mas como é um pedido da instituição, eu vou evitar ficar criando grupos de disciplina esse semestre, tá? Alguns representantes têm o meu acesso direto, se o representante quiser falar comigo, para o representante eu vou responder. Para os demais alunos, eu vou pedir a compreensão de que a comunicação vai ser feita via representante e via coordenador, tá? Caso esteja sendo muito difícil, esteja dando muito problema, a gente pode reestudar isso mais para frente. Eu não estou fechando questão de absolutamente nada aqui. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, curiosidades, comentários, estou aqui à disposição de vocês. Por mim, tá tudo certo. Tá joia, Marcela, obrigado. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a dedicação de vocês terem estado presentes aqui nesse primeiro dia, desejar de coração as minhas boas-vindas e vamos torcer para que essa pandemia se controle logo, para que a gente possa fazer esses encontros lá na escola, que eu acho que fica mais gostoso, pelo menos para mim. Queria desejar um excelente dia, uma excelente semana para todos. Muito obrigado, até nosso próximo encontro. Obrigada, professor. Boa semana.